Olá, aqui é o nosso canal Reflexão e Ação e meu nome é Adilson. Eu sou a Sônia, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Bem-vindos. Hoje estaremos refletindo no Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 13, versículo de 10 a 17. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os ouvidos, para não ver com os olhos, e nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vejo aí o quanto Jesus conhecia realmente o coração dos homens, como ele conhece o coração dos homens. Ele sabia quem realmente tinha fé e quem não tinha fé. Quem era sensível, aberto à palavra do Senhor, e quem não era aberto. Então por isso ele já fazia de propósito mesmo, para que esses homens ficassem bem confusos mesmo, porque ele sabia que de qualquer maneira não adiantava nada, Eles não estavam mesmo ouvindo Jesus, não queriam de fato aprender com Jesus e não queriam, aceitar a palavra de Jesus. Eu quando eu li, o que eu entendi, que essas pessoas de quem ele estava mencionando eram justamente aqueles que vêm perseguindo ele durante todo esse tempo. Os saduceus, os fariseus, os mestres da lei. Então eles eram os grandes perseguidores de Jesus. Eles não queriam acreditar, podiam ouvir o que fosse, que estavam sempre questionando, mas a gente vê que o povo em si, a multidão que ouvia Jesus, era diferente. Eles tinham mesmo uma abertura, Vê que Jesus até se compadece dessas pessoas em muitas ocasiões. Uma vez ele disse: eu tenho pena desse povo que não tem o que comer. Depois ele disse que esse povo parecem ovelhas sem pastor.
Então você vê que ele tem compaixão pelo povo, Uhum. mas um certo grupo de pessoas, né? Esse grupo de pessoas que nós mencionamos é que não estavam realmente interessados. Porque todos esses fariseus e mestres da lei, eles achavam que eles sabiam, que eles não precisavam aprender mais nada. Eles se consideravam acima do povo, acima de todo mundo. Então Jesus veio justamente para desbancar esse orgulho que eles tinham de se acharem, né? De se acharem o máximo, os superiores. Jesus veio acabar com isso. Jesus não quer que nós sejamos, nos sintamos superiores a ninguém. Jesus quer que nós sejamos humildes e que saibamos absorver a palavra de Deus com simplicidade. Porque ele fala, né, bem claro, né? A pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. Porque quem tem é quem quer ter, né? É quem se abre para ter. Sim, é verdade. E quem não quer ter, o pouco que tem, ele pode até perder, porque realmente o orgulho, ele cega a pessoa. Totalmente. A pessoa que pensa que sabe tudo, que entende tudo. Há uma outra tradução que diz assim também, que a pessoa vai perder até aquilo que pensa que tem. É o que está escrito aqui. O que pensa que tem vai perder também, porque na realidade a pessoa já não tem nada e vai perder até aquilo que não tem. Porque é dessa maneira que Deus vai punir todos esses homens e todos nós, na realidade, se nós não ouvirmos a palavra dele, desprezarmos a palavra dele e não procurarmos viver a palavra dele, até aquilo que a gente pensa que tem vai nos ser tirado, porque Deus quer que a gente o ame em primeiro lugar, né? E ao próximo como a nós mesmos. Então, se a gente não ouvir a palavra dele, a gente jamais vai cumprir os mandamentos. Não tiver misericórdia no coração. Não tiver misericórdia no coração. Fica muito humildade, né? Bloqueia, né? A pessoa que não tem misericórdia, que se sente superior, ela inferioriza os mais fracos, né? Os menos favorecidos. E isso faz com que essas pessoas fiquem bloqueadas, porque... E acabam se tornando inimigos de Deus, né? Porque Deus não quer isso de nós. No versículo 15, ele diz assim: porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, e nem ouvir com os ouvidos, e nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Quer dizer, foram aqueles que realmente recusaram a graça de Deus, né? Vê quantas vezes no Evangelho, em várias passagens, a gente vê como que os mestres da lei e os fariseus tratam Jesus com desdém. Demonstrando claramente que só zombavam dele todo o tempo, mas não queriam saber de nada do que ele do que ele ensinava, do que ele falava. Verdade. A gente sabe que esse é um pecado muito grave. Muito grave. Porque é um pecado que a pessoa desperdiça a graça, né? Deus está dando a graça, está dando vários sinais, está dando várias oportunidades para que a gente se converta, para que a gente escute, para que a gente veja, né? Para que a gente seja tocado e a gente continua insensível, indiferente. Então é um pecado que é chamado contra o Espírito Santo. É uma verdadeira afronta a Deus. Uma verdadeira afronta. Devemos ter muito cuidado para não desperdiçar as graças, né? Devemos de ser atentos a tudo que o Senhor está falando para a gente, fazendo diante de nossos olhos, porque ainda hoje o Senhor continua nos falando de diversas maneiras e Ele continua nos dando muitos sinais. Se a gente percebe, se a gente se abre, a gente pode ver que tem muita coisa sempre acontecendo em nossa volta, na nossa própria vida,
e que serve, né? Essas coisas servirão para nossa própria conversão. Exatamente. E a conversão, né, a gente vê, escuta e sente, né? Você vê, escuta e sente. A gente deve usar os nossos 5 sentidos, né? Usar todos os nossos sentidos para as coisas de Deus. Eu vejo que quando nós estamos bem atentos a Deus e à palavra de Deus, a gente vê quantas graças a gente recebe no nosso dia a dia. Então, por isso é muito, muito importante que a gente esteja sempre bem atento, porque Deus está todo o tempo nos enviando graças, todo o tempo nos concedendo alguma coisa que a gente precisa. E muitas vezes a gente não enxerga, não vê. Então foi até interessante, né? Quando eu falei usar todos os nossos 5 sentidos. Aí alguém poderia dizer assim, mas o olfato e o paladar é que fazem parte desses 5 sentidos, né? Também. A gente vê muitos relatos, né, de sentir perfume, né, no ar, né? Sentir um cheiro diferente na missa, né? Você já viu, que nós já tivemos até essa experiência também, né? Sentir perfume em alguns lugares, alguns santuários, as pessoas sentem perfume de rosas. A gente também no nosso paladar, né? Louvar e agradecer a Deus pelo paladar que sentimos, pelo alimento que Ele nos dá. Então, todas essas maneiras que nós temos assim, de louvar a Deus, com todo o nosso ser, com todo o nosso sentido, a gente colocar tudo realmente em pró, né? Em prol do Evangelho, da Palavra de Deus. Colocar tudo em prol do Evangelho, da Palavra de Deus. E todo o nosso ser, tudo que somos, tudo que temos. Podemos louvar a Deus tanto com o nosso corpo quanto com a nossa alma. Com o nosso corpo podemos louvar a Deus com os nossos 5 sentidos, e com a alma podemos louvar a Deus através de uma vida verdadeiramente voltada para Ele e procurando sempre as coisas do Espírito, como São Paulo ensina, né? Devemos sempre buscar as coisas do Espírito e não as coisas carnais. Ele fala, quem vive de acordo com a carne vai ser julgado de acordo com a carne. Quem vive segundo o Espírito vai ser julgado segundo o Espírito. É uma luta, por isso o Senhor nos dá esse tempo que nós temos da nossa vida. Enquanto vivemos, nós temos tempo, né? Enquanto eu vivo, eu tenho um tempo para me converter. Eu tenho um tempo para ouvir, mas Jesus fala bem claro, ninguém sabe o dia nem a hora. Então esteja sempre atento, né? Esteja sempre atento, porque o dia do Senhor é como um ladrão que não avisa que vem. E a gente vê isso acontece todo o tempo. Estejamos atentos também para não sermos como os fariseus e como os mestres da lei, que se consideravam os máximos, que estavam acima de todo mundo, que jamais entre nós haja alguém que se sinta assim. Porque na realidade Deus não gosta disso. Deus quer que nós todos sejamos humildes, mansos e abertos para a palavra dele. Devemos mesmo sempre ter, porque igual tem um filósofo grego que dizia assim, tudo que sei é que nada sei. Sócrates. Então é isso, nós não sabemos de nada, estamos sempre aprendendo. De nada. É igual Santo Agostinho fala assim, que é mais fácil dizer tudo que Deus não é. É impossível a gente declarar tudo que Ele é. A única coisa que a gente sabe é dizer o que Deus não é, porque Ele está tão acima da gente, como está no livro do profeta Isaías, meus pensamentos estão acima dos vossos pensamentos, e meus caminhos estão acima dos vossos caminhos. Nós não temos como compreender exatamente como Deus é. O pouco que nós sabemos é o que Jesus nos revelou. É verdade. E quando começamos esse evangelho, quando você começou a ler, né, então diz assim, que naquele tempo os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus, por que tu falas ao povo em parábolas? Quer dizer que é bem interessante que Jesus devia de falar com eles quando tivessem a sós, mais diretamente, né? Mas quando estava no meio da multidão, ele falava em parábolas.
Tanto assim Mas que Jesus mesmo confirmou isso, né? É. A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas não a eles. Por que não a eles? Eu tenho certeza que Jesus está se referindo àqueles que eram falsos, que não estavam ouvindo Jesus com sinceridade de coração. Porque a pessoa, ele fala mesmo, não é dado para eles os mistérios do reino dos céus. Então o reino do céu é realmente um mistério, como a gente sempre pensa, né? É um mistério, a gente não sabe, só quando estiver indo para lá, quando né? Estiver lá, realmente. Quando estiver lá. E a gente sabe que para estar no reino dos céus, a gente sabe bem claro que para alguém morrer e ir direto para o céu, a pessoa tem que morrer em estado de graça. Sem estar devendo nada, nenhum pecado, porque é muito difícil, né? A gente sabe pelos ensinamentos dos padres da igreja, dos santos, principalmente daqueles que tiveram a visão do céu, do inferno e do purgatório, que diz que realmente para você ir direto para o céu, você tem que ter muita santidade, tem que estar puro, totalmente santo. O próprio né? Senhor, o próprio Jesus atesta isso. Que é necessário que a gente pague até o nosso último centavo antes de entrar no céu. É verdade. Então, assim, quando nós fazemos as nossas orações, né, nós somos muito devotos das almas do purgatório e rezamos muito por elas. Estamos, a lista, assim, está cada vez maior e não dá nem mais tempo, né? Não dá para se lembrar de todos os nomes. Não dá. Chega a um ponto, assim, que a gente vai na missa, a gente vai pedindo, mas não dá tempo de falar todos os nomes, pensar todos os nomes das pessoas que já partiram. Mas a gente sabe que uma alma que morre e sem ter tido tempo de fazer o seu purgatório. Se alguém fez o purgatório aqui na Terra, certamente não vai para o purgatório de novo. Mas é muito raro, porque a gente sabe na história da igreja, né, de revelações, que até teve santos que tiveram que dar uma passadinha lá pelo purgatório para reparar alguma coisa, uma coisa mínima, né? E eu já fiz estudos, assim, já li bastante coisa sobre almas do purgatório, principalmente assim pela nossa experiência com elas, e muitas revelações mesmo, elas dizem, tem alma no purgatório que podem ficar lá 100 anos, né? Quando Nossa Senhora apareceu em Fátima e as crianças estavam perguntando para ela pelas pessoas que tinham falecido, então Nossa Senhora foi respondendo. Sempre me chama a atenção que ela respondeu de uma pessoa que ficaria no purgatório até os fins dos tempos. Nossa. E ela respondeu para a irmã Lúcia, para a Lúcia, que era uma criança. Então, é isso. E nós sabemos que uma alma do purgatório, ela não pode interceder por nós. Ela depende das nossas orações para sair do purgatório. Exato. As únicas almas que podem interceder por nós no céu são as almas dos santos, que já estão na glória de Deus. Exatamente. E a gente sempre reza, né, para todas as pessoas que morreram, pelas almas delas, porque a gente realmente assume que elas foram para o purgatório. Porque diz que o purgatório é a última misericórdia de Deus. O Duolindo Rutuolo, no livro O Purgatório, que é um livro muito bom, diz isso. Então, assim, Deus é muito misericordioso conosco. Ele está dando chance durante o período da nossa vida e depois da nossa morte. Se a gente se arrepende até no último minuto, a gente já sabe que antes de entrar no céu, por onde nós vamos dar uma passadinha. Mas a misericórdia do Senhor é tremenda, é muito grande. E por isso, assim, uma pena se eu, Sônia, não prestar atenção, né? O que o Senhor está me falando, o que Ele espera de mim, os ensinamentos dele, porque esses 3 anos de vida pública de Jesus, assim, Ele deixou inúmeros ensinamentos,
Olha aqui, São João fala, ele falou e fez tantas coisas que se tudo fosse escrito no livro da Bíblia, a Bíblia não seria capaz de ser lido por ninguém, porque ia ser muito grosso. Haveria muitos livros. E depois disso, né, a gente sabe que os apóstolos também realizaram, graças a Deus que Lucas, né, São Lucas escreveu o Atos dos Apóstolos. Se ele não tivesse tido essa iniciativa, a gente nem ia saber como que foi a primeira comunidade cristã, né? Como foram as primeiras comunidades, que ele relata sobre várias. Exato. Mas nesse evangelho de hoje, o que eu tiro para minha vida, de exemplo para mim, é que a gente precisa realmente, eu preciso realmente ser atenta aos ensinamentos do Senhor, todas as palavras que ele falou, porque eu sei que quando eu estiver na presença dele, eu vou prestar conta pelas vezes que eu fui indiferente, que eu não prestei atenção, que eu não quis, porque a gente, quando recusa alguma coisa, por dois motivos: porque a gente não gosta ou porque a gente não quer cumprir aquilo. Eu penso assim. Porque eu sou assim, né? Eu só recuso aquilo que não me interessa, que não quero, e aquilo que eu não vou fazer, não vou cumprir. Então, para que eu vou aceitar, né? E quanto a mim, eu acredito que devo continuar trabalhando para que eu me encontre no grupo dos apóstolos e dos discípulos que viviam estreitamente ali com Jesus, e não mais um ali no meio do povo que tratava Jesus com indiferença, com desdém. Jamais, Senhor, que venha se passar isso comigo. Que eu esteja sempre no grupo daqueles que realmente têm os ouvidos e o coração abertos para vós. Amém. Amém. Que assim seja. Eu também. A gente sabe que a conversão é uma decisão pessoal. Mas igual aquela música do Padre Zezinho, mesmo que eu não queira, converte-me, Senhor. Mesmo se a minha consciência me disser que eu não errei, mesmo assim, tenha piedade de mim pelas coisas que eu falei. Né? Então é isso, a gente tem que sempre pedir a misericórdia de Deus para a nossa vida, colocar em prática, porque nós temos uma tendência muito grande de deslizar, sair fora do caminho. Então, a gente tem que estar sempre pedindo para o Senhor nos converter, nos ajudar para sermos pessoas melhores. Orar e vigiar para não cair em tentação. Agora, uma coisa que eu venho aprendendo sempre com Jesus é que Jesus também não permitia que ninguém ficava fazendo ele de bobo, não. Não. Ele era muito sério no propósito dele. Então ele não jogava palavras aos ventos, ele não falava. Não. E se alguém não quisesse ouvir, ele falava o que ele tinha que falar para a pessoa que não queria ouvir. Não existe uma vírgula que Jesus tenha pronunciado que não tenha um significado, que não tenha um objetivo a cumprir. Ele veio para realmente cumprir a vontade do Pai, ele veio para realmente anunciar o reino, ele veio para realmente fundar a igreja dele, cuja prédia principal é Pedro, que ele instituiu como chefe da igreja. Isso é uma coisa assim que nós não falamos porque nós somos católicos. É a verdade. Acontece. Eu sou católica até por causa disso. Exatamente. Porque agora isso não foi estamos. Porque é fato histórico. É histórico. Ninguém pode apagar isso, né? Apagar que a igreja foi que iniciou, que a igreja que vinha difundindo o evangelho, os padres da igreja, os doutores da igreja. Tudo que a igreja veio passando, sofrendo, lutando, era que igreja? Só existia a igreja católica. Todas as demais igrejas começaram depois de Lutero, né? Exatamente. Antes do protestantismo só existia a igreja católica, existia o Pelágio que fundou uma seita, o Ari,
que fundou o arianismo, o Nestório, o nestoriano, e no tempo dos apóstolos já haviam pessoas no meio deles que também pregavam um evangelho diferente, que São Paulo até repreendeu, dizendo mesmo que viesse um anjo do céu, dizendo um evangelho diferente, não acredite. Não lhes dê ouvidos. Então quer dizer, mas a gente vai falar o quê? Da igreja, porque a história que nós sabemos é da igreja que vem nesses séculos todos defendendo essa causa, lutando por essa causa. E eu agradeço muito a Deus por ter me dado essa graça de eu ter encontrado a igreja dele. É verdade. Jesus fundou a igreja. Me lembro de um santo que dizia assim: onde está Pedro, aí está a igreja de Cristo. Eu não me lembro agora o nome, vou falar o nome errado. Santo Agostinho. Foi Santo Agostinho? Uhum. Onde tem Pedro, aí tem a igreja de Cristo. Mas, então, quer dizer, às vezes algumas pessoas falam assim, porque não pode falar católico, tem que falar os cristãos. Não, nós estamos falando de fatos históricos que começou católico, não desrespeitamos os demais cristãos que continuam aparecendo, continuam que são cristãos, mas... fato é fato, ninguém pode negar. É verdade. Então, nós vamos ficando por aqui, né? Pedindo ao Senhor que continue, né? Sustentando, protegendo e ajudando que a igreja continue a existir mesmo até os fins dos tempos, porque se o mundo já estava insensível, já tinha gente insensível no tempo de Jesus, imagina se Jesus viesse hoje. Nossa. Hoje a insensibilidade para as coisas de Deus está tremenda, muito grande. Mas a igreja vai continuar existindo até o fim dos tempos. Palavra de Jesus. Porque ele disse, eu estarei convosco até os confins dos tempos. Até o fim dos tempos eu vou estar. Então, vamos terminar por aqui, né? Pedindo ao Senhor que a gente não seja essas pessoas que ele estava se referindo, que ouvindo não ouvisse, vendo não enxergasse e não se convertesse, porque se você não ouve e não vê, você não vai mudar de vida, né? Exatamente. E se disser que se converteu, é uma conversão falsa. Então terminamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. A paz de Cristo para todos nós, para o mundo inteiro. Tchau.